Se alguém lhe perguntar o que é o Nordeste, o que você responderia? E se eu disser a vocês que a ideia que temos de Nordeste ela é recente, ela tem menos de 100 anos na verdade, ela foi criada posterior à Semana de Arte Moderna de 1922. Curioso, né? Porque nós nunca paramos para pensar sobre isso. E temos a impressão que essa ideia sempre existiu. Mas, no capítulo de hoje, no episódio de hoje, vamos ver que não é exatamente assim. Tenho que pedir para vocês curtirem, compartilharem nosso material, se inscreverem no nosso canal e dizer que fico muito feliz com a interação de vocês, tá bem? Vamos para mais um episódio. Esse vai ser um episódio que vamos debater muito mais um conceito do que um fato histórico, mas não deixa de ser muito importante. Existem muitas formas de responder a pergunta que é tema do nosso episódio. Você poderia dizer, por exemplo, que o Nordeste são os 9 estados que compõem a porção mais ao oriente do Brasil. Não estaria errado. Bem como você também poderia dizer que é a região que guarda o único bioma exclusivamente brasileiro, que é a Caatinga. Também não estaria errado. Mas o que vamos tratar hoje é o conceito de como percebemos o Nordeste e como ele era interpretado antes de 1920. A Semana de Arte de 22, temos que ter claro que ela foi um movimento muito mais acadêmico e de influência muito mais dentro desse círculo intelectual do que um movimento popular. Isso é importante de termos em mente, mas isso não diminui em nada a relevância do acontecimento. Depois de 22, o que aconteceu? Aqui em Recife, um grupo de intelectuais encabeçados por Gilberto Freire, que acabava de regressar de seus estudos nos Estados Unidos, e montava um núcleo de estudos para compor o que seria o Nordeste. Ou seja, se a Semana de 22 estava propondo uma ideia muito mais nacionalista de cultura, Gilberto Freire meio que refletiu da seguinte forma: calma lá, eu acho a ideia realmente interessante, mas nosso conceito é diferente de cultura, é diferente do de vocês. As nossas raízes e tudo que nos influenciou é diferente, um pouco diferente pelo menos, do que vocês imaginam. Então, nós mesmos da região vamos trabalhar isso. E como isso se deu? Essas reuniões começam a acontecer por volta de 25, mas o marco definidor realmente de como se daria a partir de então a interpretação do Nordeste é o ano de 1926. Um congresso que aconteceu em 1926, reunindo intelectuais, em sua maioria pernambucanos, acabou por criar conceitos do que seria um manifesto regionalista. É claro que nós podemos dizer assim que temos que pensar também que esse congresso regionalista ele tinha também uma repercussão limitada a ciclos culturais. Mas ali se começava a intenção de estudar quais as origens da cultura nordestina. Onde estavam suas raízes, onde estava o alicerce de sua história. E obviamente a repercussão desse momento levou tempo para influenciar outros autores e também passar a convencê-los que seria importante criarmos uma compreensão maior da região que vivemos. Ou seja, se a Semana de Arte Moderna de 22 foi um movimento intelectual, cultural, que num primeiro momento não vem diretamente, digamos, do povo, da sociedade civil amplamente, o movimento regionalista também não. Mas ambos tiveram repercussão na vida intelectual e nos conceitos que seriam criados a partir de então, bem como nos estudos que seriam feitos a partir de então. Se Gilberto Freire era um jovem em 1926, é natural que ele não tivesse conhecimento suficiente para abarcar todos os temas do Nordeste. E o Nordeste é muito amplo, você pode ter uma visão desde o recôncavo baiano, que tem uma formação, até os rincões da Caatinga, que tem outra formação cultural. Ou seja, o que Gilberto estava propondo ali era que os intelectuais do momento, sejam eles artistas, professores, estudiosos, cientistas, cada um se dedicasse à sua área
e dessa sua contribuição para estudar talvez uma parte dessa cultura. Não era a intenção de Gilberto, por exemplo, fazer uma descrição ampla de todas as possibilidades. Até porque temos que pensar que a cultura ela não se limita também a uma questão de fronteira. Não é nenhum absurdo imaginarmos que talvez a fronteira de Minas Gerais com a da Bahia, as pessoas que vivem nessas regiões distintas geograficamente, mas elas têm muitas similaridades em sua formação, até pela proximidade também. Ou seja, o Gilberto ele abriu as portas, mas foi o tempo que alicerçou mais estudiosos, que trouxe mais pessoas para fazerem esse trabalho. E assim a contribuição de José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Luiz da Câmara Cascudo, Leonardo Mota e tantos outros nomes que ajudaram a influenciar e construir aquilo que nós entendemos hoje com a ideia de Nordeste. Antes disso, antes de 22, nós tínhamos sempre uma interpretação do que era Nordeste, baseada em intelectuais que normalmente estavam no sul do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Principalmente temos o nome maior de Euclides da Cunha, que havia escrito há pouco tempo, publicado em 1906 por volta, posso estar enganado, pode ser 1905, não tenho certeza agora, mas posso confirmar, Os Sertões, que era uma interpretação quase de um estrangeiro ao que seria aquele cenário de Caatinga, aquele cenário interiorano da Bahia. O movimento regionalista, que é o nosso tema, ele nunca teve a intenção de ser separatista. Nunca teve a intenção de, por exemplo, de dizer que o Nordeste deveria se apartar do Brasil como um todo. Ele apenas tinha a intenção de dizer: eu sou nordestino e minha definição de Nordeste é essa. É claro que eu entendo que existem muitas formas de se expressar culturalmente, e essas formas tiveram origens e raízes distintas, mas com a contribuição dos intelectuais locais, nós temos como compreendê-las. E daí se sucedem uma série de estudos e aprofundamentos nas mais diversas áreas. Essa é a contribuição do Gilberto Freire e dos demais nomes que se debruçaram sobre esse tema. Eu vou ler para vocês um trecho retirado da obra Nordeste, publicada posteriormente ao movimento, mas que define mais ou menos o conceito que Gilberto Freire teria do que seria esse manifesto regionalista. Aliás, há mais de 2 Nordestes e não um. Muito menos o Norte maciço e único, de que se fala tanto no Sul com exagero de simplificação. As especializações regionais de vida, de cultura e de tipo físico no Brasil estão ainda por ser traçadas debaixo de um critério rigoroso de ecologia ou de sociologia regional, que corrija tais exageros e mostre que dentro da unidade essencial que nos une, há diferenças às vezes profundas. Espero que tenham gostado. Nossa ideia é muito mais tratar um conceito e perceber que todas essas figuras que temos hoje como figuras do Nordeste, talvez ao imaginar um vaqueiro encourado, talvez ao imaginar os caboclinhos no carnaval, talvez ao imaginar o maracatu, que são os mais diversos símbolos do Nordeste de maneira ampla e de maneira também sintética, foram estudadas e descritas a partir de percepções que nós temos do Nordeste. É assim que nós nos percebemos como nordestinos. É isso que nos faz nos identificarmos com a região. E a contribuição para a criação desses movimentos culturais vem das mais diversas origens. E cabe a nós mesmos compreendermos de onde eles vêm e por que estamos tão inseridos nelas. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês e continuem nos ajudando a crescer, porque conhecimento se constrói em conjunto e educação é o único caminho, tá bem? Valeu, pessoal, e até a próxima.